informações ao vivo e a gente já muda de assunto aqui porque já tem aqui o Dr. Paulo Guimarães, que é médico especialista em prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros a crianças e adolescentes. Está aqui ao vivo com a gente para falar desse caso, infelizmente, né, dessa criança que inalou esse desodorante nesse desafio criminoso do TikTok aí, acabou falecendo. Dr. Paulo Guimarães, bom dia, bem-vindo aqui à Band News FM, obrigado por falar com a gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lana. Bom dia, outro Cláudio. Lamentavelmente, a gente volta aqui aos canais de imprensa. Eu tenho menos de 2 meses, eu dei entrevista aos canais de comunicação para falar exatamente sobre um acidente similar que foi com a inalação de um gás, de um desodorante. Lamentável. Doutor Paulo, por que inalar esse gás, esse desodorante, provoca a morte? Pode provocar a morte, como nesse caso? Eu vou abrir para reflexão de vocês que estão aí no estúdio e quem está em casa nos assistindo ou quem está no rádio aí nos ouvindo. Você que está nos ouvindo, inalaria o gás do botijão de gás? Você inalaria um gás de um isqueiro ou de um fogareiro? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que não, porque esses gases a gente sabe que são tóxicos. Só que o gás que está dentro do desodorante, do aerossol, seja ele qual for, pode ser um spray de cabelo, ele é o mesmo gás que é utilizado no botijão de gás, no isqueiro, nos fogareiros. Então são gases altamente tóxicos que concorrem com o oxigênio. Então se você inala esse gás, você sofre hipóxia, falta oxigenação no corpo e no cérebro. E pode gerar arritmia cardíaca e parada cardíaca. Por isso não pode, de forma alguma, inalar esses gases. Doutor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. O que fazer, né? É exatamente isso que que é a questão que as pessoas têm em mente, né? Porque estamos falando de uma criança de 8 anos, né? Acho que foi isso, 8 anos de idade. Como é que uma criança de 8 anos de idade pode ter acesso a um desafio, né, que passa por uma certa elaboração? Ela não viu aquilo, não foi estimulada apenas pelo que viu no TikTok, certamente algum amigo, algum irmão, algum primo, alguém próximo, na escola, sei lá o quê. Né? Mas assim, é algo que a gente fica imaginando, né, as dúvidas que estão na cabeça dos pais, por exemplo, que com toda certeza estão numa situação. Então, isso não há nada mais devastador do que a morte de um filho, e ainda mais em circunstâncias assim. Né? O que é que o senhor recomendaria aos pais, além, é claro, de um cuidado, uma vigilância severa sobre o uso do celular? O que é que o senhor recomendaria aos pais com relação a tudo isso, aos riscos a que estão sujeitos os nossos filhos e netos na mais tenra idade? Cláudio, é lamentável. Lana falava mais cedo que os desafios da nossa época eram: eu duvido você subir no galho daquela árvore mais alta. Então as crianças tinham mais infância, digamos assim, né? Então elas brincavam na rua, brincavam no quintal, subir árvore, soltar pipa, e hoje a gente está perdendo a infância para as redes sociais e para os celulares. Então, a gente precisa de uma vigilância constante, e os filhos da gente precisam entender que nós somos os melhores amigos deles. Então, eu estou falando como pai de 3, tá, pessoal? Eu sou pai de 3, a Helena tem 10 anos, a Olivia tem 7, o Benício está com 3 anos. Como pai, como médico, a minha esposa também é executiva numa multinacional, a gente tem os nossos afazeres e tem horas ali que acaba o celular sendo uma saída para a gente poder até conversar, né? Então, assim, a gente entende perfeitamente. Agora, a gente precisa entender o que essas crianças estão assistindo efetivamente no celular. Então, hoje, os aparelhos eletrônicos, os celulares, já têm algumas ferramentas. Você pode bloquear determinados aplicativos, determinados sites de internet. Mas, ainda assim, isso não dispensa a vigilância. A gente precisa estar mais atento às crianças, com o que elas estão consumindo
no celular. E num caso desse aí, a única forma da gente evitar uma situação dessa é prevenção. Então a gente tem que tentar se antecipar a situação, porque depois que acontece, o desfecho é muito ruim. Doutor Paulo Guimarães, obrigada pela entrevista. Lana Canepa falando aqui. Oi, Lana. E o que fazer? É até difícil dizer isso, né? Mas o que fazer se você encontra o teu filho nessa situação? Uma criança que inalou algo que não deveria, que consumiu algo que... Quais são os primeiros socorros? O que fazer imediatamente ali? Se eu fosse o avô da Sara, de 8 anos, que foi quem presenciou primeiro a cena. Quando ela foi encontrada, já estava roxa. Então, e parece que eles conseguiram trazê-la de volta, mas o problema foi a morte cerebral. O que fazer? Como a gente falou, né? A gente tem que tentar prevenir ao máximo esse tipo de situação. Mas se eventualmente você se deparar com uma criança inconsciente, a gente precisa iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, as manobras de ventilação artificial, respiração boca a boca e compressões torácicas. Então a gente tampa o nariz e tenta assoprar na boquinha da criança para que o tórax consiga se expandir. E a gente vai aplicar 2 ventilações e na sequência aplicar compressões torácicas, massagem cardíaca. Hoje é muito fácil, você entra em qualquer site aí na internet, você encontra algum profissional habilitado orientando como fazer massagem cardíaca em criança. Então é muito importante que você aprenda técnicas de primeiros socorros. Então, acidentes com crianças, 99% das vezes é prevenção. A gente tem que ter uma vigilância constante. E eu estou falando isso, como já disse anteriormente, eu sou pai, mas mesmo assim a gente se depara com acidentes domésticos. Eu já tive que sedar minha filha 2 vezes para fazer suturas, cortes, já teve mordedura de animal, queda de altura, afogamento a gente nunca teve, mas essas situações acontecem com qualquer um, até a gente que está preocupado com segurança, com acidente, acontece também. Meu filho já caiu de escorregador, já bateu a cabeça, precisou levar ponto, faz parte da infância, né? Mas a gente tem que ter também os treinamentos em primeiros socorros. Então, situações como essa, eu preciso iniciar o quanto antes as manobras de suporte básico de vida, que são a respiração boca a boca e massagem cardíaca, até a chegada das equipes de emergência do SAMU 192 e do Corpo de Bombeiros 193. Então, você liga para a emergência e inicia as manobras de suporte básico de vida de imediato. E só complementando aqui, é muito difícil acreditar que a criança, sem nem conversar com ninguém pro lado de fora do mundo da tela, tope esse tipo de coisa. Mas é real, é real. Estou vendo aqui um estudo de um hospital infantil dos Estados Unidos, de Nova York, dizendo que 40% dos criadores desse tipo de vídeo são menores também. E muitas vezes as crianças confiam e acreditam porque criam uma relação com esses influenciadores que muitas vezes são crianças. A tela transforma aquela relação em algo, uma espécie de idolatria. E isso está sendo estudado com várias relações de rede social, né? Mas parece que aquele mundo paralelo, colorido, em que a pessoa é muito legal e tudo que ela faz é muito legal, faz as crianças confiarem em desconhecidos e toparem esse tipo de brincadeira que para a gente parece completamente sem sentido, mas não é. Sim, a criança assiste um vídeo e faz um desafio. Ela confia. E hoje, com a inteligência artificial, a coisa se torna um pouco mais perigosa. Então, hoje eu posso estar conversando com você aqui, gravar esse vídeo e, através de inteligência artificial, me transformar numa garotinha ou num garotinho de 8 anos de idade. Então, hoje a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. E nós somos os melhores amigos dos nossos filhos. Tem hora que o melhor amigo vai brigar e vai dar bronca. Então é isso que a gente tem que puxar os filhos para a gente, né? Eu entendo perfeitamente, como pai de 3, tem hora que a gente não consegue, é conta para pagar, é assunto para resolver, tem hora que não dá, mas vamos tentar ao máximo estar perto deles nesse sentido e mostrar para eles que nós somos os colegas deles. Olha aqui, estamos aqui para te ajudar, cara. Porque se
Na hora que ele me pede ajuda, eu dou bronca, ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer ao amigo dele da rua. Né? E informação, pessoal. Quem está nos assistindo e nos ouvindo agora pelos canais da Band News, converse com seu filho. Mas eu vou falar que uma coleguinha morreu com um acidente. Tem que chamar na conversa. Né? Esse episódio eu já chamei a minha filha de 7 anos. Olha aqui, filha, isso aqui é perigoso, você tem que tomar cuidado, não pode. Porque se ela não aprender dentro de casa, ela vai aprender aonde? Então a gente tem que ter essa informação. Essa pesquisa do Hospital Infantil de Nova York analisou 109 vídeos do TikTok e eles chamam isso de crawling, né? Com 25 milhões de visualizações. E aí o principal item usado nesses tipos de desafios são canetas marcadoras. Eu não sei como é que eles inalam canetas marcadoras, mas depois vem as latas de ar comprimido, com 17% dos casos dos vídeos, depois esmalte, 12%. É assustador. É, né? Muito assustador, Tem porque é um negócio que não é uma novidade para ninguém mais que está consumindo e que está olhando para esse tipo de conteúdo. Não é novidade. Inclusive para os pais não deveria ser também. Infelizmente, isso é um problema colocado já. Tem um desafio com canela, com pimenta do reino, que a criança enche a boca de canela. Isso é até perigoso para os adultos também. Canela é um pozinho muito, muito fino, e isso pode dar broncoespasmo, pode colabar os pulmões, e a pessoa para de respirar e também morre por hipóxia. Então tem as coisas mais absurdas que vocês imaginarem aí, e é muito perigoso, é muito arriscado. Doutor Paulo, aproveitando a sua experiência como médico, mas também como pai aí de 3 crianças, em relação à exposição ao celular, ao tablet, ao computador, o que o senhor e a sua esposa têm adotado em relação às crianças? Limitar o uso, monitorar, tem que limitar mesmo, o número de horas tem que ser limitado? Qual que é a melhor estratégia, na opinião do senhor? A gente seleciona conteúdos que a gente julga apropriados e somente os desenhozinhos. A gente não permite que as crianças fiquem em rolagem de tela. Nem em TikTok, nem em Instagram, nem, por exemplo, YouTube aberto. A gente também não permite. Então, são desenhos específicos, né? Gosta lá da galinha pintadinha. Então, a gente coloca no desenho lá no aplicativo da galinha pintadinha e vai assistir aquilo ali, né? Então, hoje a gente tem que estar sob supervisão. A gente seleciona esse conteúdo e está sempre ali atento, de olho. Né? Eu estou aqui no computador, mas estou ali prestando atenção, não pode ficar no volume baixo, eu estou sempre escutando o que estão ouvindo. Mas na grande maioria das vezes, nós selecionamos previamente o que eles querem assistir. Né? Então, o meu pequeno diz, eu quero assistir o desenho do Bluey, que é um desenho que está na moda aí agora com os pequenos, que ele é bem educativo, é uma família de cachorrinhos, é bem legal. E aí você... sem nenhum tipo de conflito de interesse ou patrocínio, viu, pessoal? Mas aí a gente seleciona lá o desenho e entrega o celular na mão dele, né? O suficiente ali para a gente terminar de fazer a comida, digamos assim. E aí, imediatamente, já recolhe e já parte para outra atividade mais lúdica, né? Maravilha, esse limite tem que chegar um razoável, ao saudável, né? Até porque senão as crianças não vão aprender nem a ficar entediadas. Isso é difícil, né? Eu vejo isso muito nas minhas sobrinhas e vi na minha enteada. Eles não sabem ficar entediados, né? Como a gente inventava uma brincadeira, quando você fica entediado, você inventa alguma brincadeira. Eles perderam essa capacidade, porque os brinquedos estão todos prontos, ou o vídeo está todo ali, né? Capaz de entreter e de te acalmar logo, rápido, de maneira instantânea. Muito obrigada, acho que ficou claro. A gente vive numa situação, eu vi esses dias nas redes sociais um vídeo de um eu não sei como é que chama isso, um grafiteiro, né, em que ele escreve, faz um desenho muito bem feito, um cara é um artista, e ele dizendo que a melhor rede social que há é uma mesa com amigos, né?
É uma conversa com amigos em torno de uma mesa. A criança também não tem noção disso, não tem noção que o melhor para ela é a convivência ali, né, física, digamos assim, né? E foi um crescendo, essa questão foi se ampliando, foi piorando, né? Eu já contei aqui a história de que a minha filha era adolescente, e quando eu fui buscá-la na escola, estava na porta da escola um grupo assim de 5 adolescentes, como ela, as 5 no celular, digitando freneticamente e tal. Elas estavam conversando entre elas. Estava uma junto da outra, mas a conversa era entre elas. Conversa pelo celular. Aquilo não podia acabar bem, né? E não está acabando, né? Não estamos chegando ainda a bom termo, né, doutor? Verdade. Olha, eu quero agradecer então ao doutor Paulo Guimarães, médico especialista em prevenção de acidentes domésticos e primeiros socorros de crianças e adolescentes, mais uma vez gentilmente conversando aqui ao vivo na Band News FM. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite da Band News FM, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Lamentavelmente, a gente se encontra nessas circunstâncias, né? Pelo fato de a gente lidar muito com essa questão de acidentes e prevenção de acidentes e emergências médicas de um modo geral, eu acabo me encontrando com vocês para falar desses episódios, dessas tragédias que acontecem nas... Mas eu agradeço imensamente o convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Doutor Paulo, é muito importante que você tenha disponibilidade para falar, porque eu tenho certeza que tem muitos pais nos ouvindo. E esse alerta é essencial. Então, agradeço muito pela entrevista. Obrigado. Bom dia, doutor. Tá aí, 10h28.